Existem imports que marcaram história, e existem aqueles que a gente nunca esquece, pelos piores motivos. Esse vídeo é sobre um deles, e já que a gente tá falando de promessa que não entrega, as organizações gastam milhões em jogador que não dá resultado. Você pode investir bem menos que isso em algo que te dá resultado de verdade. E é exatamente isso que o editor de respeito faz. Gente comum, ganhando em dólar, trabalhando de casa. O link tá na descrição se você quer provar que você consegue também. E agora, sobe na mochila e vamos lá. Em dezembro de 2018, a Vivo Cage perdia uma de suas maiores peças. Revolta deixava a equipe para se juntar a Red Kennedy, e a organização precisava de alguém à altura para substituí-lo. Então, no dia 18 de dezembro, veio o anúncio. Juan Laba, caçador taiwanês com passagens por G-Rex e Team Afro, assumiria a selva da Cage. Junto dele chegava o técnico Nelson, também vindo da Ásia. A promessa era trazer disciplina, macro afiado e a famosa mentalidade asiática, que todo mundo jurava que faltava no CBLOL. A expectativa estava lá em cima. No dia 12 de janeiro de 2019 aconteceu a estreia, Vivo Cage contra Uppercut. E olha, começou muito bem. No early game, Laba dominou, invadiu a jungle inimiga, gankou o mid várias vezes, pegou 3 abates, desceu pra bot lane e garantiu mais um. Em 20 minutos, a Cage já tinha quase 5 mil de ouro de vantagem. Entretanto, aos 23 minutos, depois de vencer uma teamfight, iniciaram o Barão e as coisas começaram a desandar. O time da Vivo Cage, o Laba tá ali dentro do covil, ele tem um golpe pra garantir, teleporte chegando agora do alternativo, eles ainda vão tentar segurar. A contestação é real, o Victor chegou, será que vai conseguir roubar? Vamos dar uma olhada, garante o Barão alternativo e que virada sensacional! E o Yang vai ser eliminado também. É isso mesmo, Skid, garante o Barão, neutraliza o Uppercut, que virada incrível! Mesmo com o início absurdo, um problema já começava a aparecer. O farm. O jungle inimigo, o mesmo que ele tinha dominado no começo, já estava com mais farm e até um nível acima. Depois de perder o Barão, a Cage não conseguiu se recuperar. E o que começou como uma estreia promissora, terminou com gosto de frustração. No segundo jogo, Laba veio de Kindred, uma escolha ousada, mas promissora. Logo no início, roubou o head do jungle inimigo e aos 7 minutos decide iniciar o dragão. Sem pressão na bot lane, sem prioridade no mid, sem nada. Dragão iniciado pelos Kindred do Laba, porém ele não tem pressão na rota inferior. Com isso sai ali a dupla, né? Tanto o PBO quanto o Hawk, ele vai ter que sair pela parede. Pois é, o PBO já chega por ali, o Laba recebeu muito dano. Que bela entrada do Yamp! O controle de objetivos de Laba era, no mínimo, questionável. Aos 13 minutos, Yamp garante o arauto e ainda ganka o mid. Enquanto isso, ele tentava solar o dragão outra vez e falhava, deixando o objetivo para CNB. A essa altura, o jungler taiwanês parecia mais um turista do que um caçador. Aos 32 minutos, ele tenta roubar o dragão, usa a bandana de mercúrio antes da hora e morre logo depois, cumprindo com excelência o papel de ward móvel. E quer o roubo, acaba não conseguindo, luta vai estourar. A CNB parece que não quer a batalha, o Laba usa o seu ultimate, garante um pouco de imunidade. Tem a pressão pra cima do Duclo, que já garante a eliminação, a decisão não foi nada boa. A CNB vence a partida e as estatísticas mostram a incrível participação de Laba. 9% do dano total do time. Até o Rakan suporte deu mais dano. A terceira partida foi contra a Kabum. Como de costume, o começo foi promissor. Laba invadiu o jungle inimigo, garantiu um abate aos 6 minutos e parecia realmente entender o mapa. Pegou o arauto, campou o top, derrubou torres, tudo parecia no lugar. Entretanto, mesmo com toda a vantagem, o jungler taiwanês continuava atrás em farm e experiência. Ainda assim, a Cage venceu, a primeira vitória de Laba no CBLOL. As próximas 2 partidas também terminaram em vitória. A primeira, contra a INTZ, começou mal. Laba errou no início, mas conseguiu se recuperar. Na segunda, contra a Pro Gaming, não teve drama. Foi um stomp completo, encerrado em 25 minutos. O próximo adversário era o Flamengo. Logo no início, Laba invade as galinhas do jungle inimigo, sem pressão no mid
Cade, sem cobertura, sem sentido. Consequentemente, ele é emboscado e acaba morrendo. A primeira teamfight só acontece aos 14 minutos. A Cade vai para a luta, mas Laba decide que o Arauto é prioridade. Tem que chegar o robô também, já veio na verdade. Eles querem batalha, vai entrar, tá adormecido por enquanto aí no galho do Goku. Ultimate utilizado, vem chegando o ultimate, o Joxer é batido, o Flamengo vai dizimado! Double kill garantido, o Arauto acaba sendo executado pela equipe da Cade, eles ficaram com bônus, mas cai mais um jogador, são 3 abates pro Flamengo. O resultado foi um stomp absoluto do Flamengo. Na sétima partida, o import taiwanês escolheu um campeão que tinha tudo a ver com ele. Trundle, o rei dos trolls. Logo aos 11 minutos, ele decide cancelar o recal e fazer o aronguejo. Mais 1.500, né? Dependendo do tempo do jogo aí, quase 2.000 de ouro. Skid pode ser esse momento, hein? Podem estar fechando o Laba, flash defensivo, tem atordoamento na sequência, ele gasta o ultimate, passa também a reta da morte, não garante eliminação, tá chegando agora. Nossa, Skid dava pra deixar o abate pro Draven. Aos 16, ele usa o pilar de forma duvidosa, fica sem habilidade e toma todas as skill shots possíveis. Saiam pro jogo porque o jogo já tá bem solto pelos dois lados. Joxer, meu filho, acabou ficando, ultimate pra dar o desengage, teleporte chegando dos dois lados, sai vai causando muito dano, reta da morte já passa, pega em cheio no micão, os Zombie se aproximando mais uma vez, ele ainda tenta voltar pra luta, Yang chega também no ultimate, finalmente chega o Dudes, vai tentar iniciar a luta provavelmente, desce o equalizador, já brilhou, ilumina senhor, double kill nas mãos do Dudes, ele não quer parar, o Crash ainda tem que iniciação, vai pro dive, sabe que tem a vantagem, Redemption, ouro na telinha, quase 3.000 de ouro pro Draven. Aos 47 minutos, a Redemption finaliza a partida. Nas estatísticas, o rei dos trolls foi quem causou menos dano no jogo. Na sequência, a Cade enfrentou a Uppercut. Laba não brilhou, mas também não atrapalhou. Vitória da Cade. A partida seguinte foi contra a CNB. O jogo ficou morno até os 29 minutos, quando a Cade decidiu fazer o Barão. A CNB chega para contestar, mas a Cade ganha a luta e volta pro objetivo. Laba, com pouca vida, se posiciona na parte de trás do covil, uma decisão que o Barão puniu pessoalmente. Esse é o risco da brincadeira. Tentativa de entrar agora do Aslan, acaba não conseguindo, bom inquebrável. O Laba tá quase no chão. O Barão é combado! Roubou o Barão! Mesmo perdendo o Barão, a Cade ganhou lutas, levou torres e abriu vantagem em ouro. Porém, aos 36 minutos, tentaram de novo e dessa vez perderam tudo. Luta, Barão e jogo. Na partida de número 10 contra Kabum, o começo foi apagado. Laba não fez um único objetivo. A Kabum ficou com os 2 dragões e o Arauto. Aos 16 minutos, fez uma boa jogada ao invadir a jungle inimiga. E logo em seguida, esse belíssimo dive. Então às vezes você vai arriscar, vai para um dive e acaba, aliás, vai para o ataque e acaba sendo eliminado. Os Antins agora, sofrendo dive, perdendo bastante vida, ainda tenta sair, vai ser suprimido na sequência também o professor. Os Antins ainda tá vivo, Tokers eliminado! A partir daí, só deu Kabum. Farm atrás, XP atrás e mais uma derrota na conta. As partidas seguintes trouxeram um breve respiro. Contra a INTZ, Laba garantiu todos os dragões e fez boas jogadas. Contra a Pro Gaming, repetiu o desempenho. Talvez sua melhor partida até então. Parecia que as coisas finalmente estavam melhorando, mas o próximo jogo foi contra o Flamengo e tudo voltou ao normal. Sem objetivos, atrás em farm e derrota previsível. Na partida 14, contra a Redemption, o desempenho foi apenas ok. Derrota, mas nada fora do padrão. Um lampejo de esperança surgiu no próximo confronto contra a Uppercut. A Cade venceu e Laba surpreendeu ao terminar com um KDA de 7/0/7. No 16º jogo, contra a CNB, começou bem. Gankou o top, criou vantagem, executou o certo. Até que, aos 32 minutos, a Cade tenta um backdoor.
e dá tudo errado. Os dois focando pra tentar garantir essa distância, mas eles perdem muita vida. Será que a decisão foi boa? Olha a complicação! O Yang agora perde o Anjo Guardião. PBO tá em cima dele, ele sabe que será batido. A Vivo Cage agora se complica à toa! Barão pra CNB e eles aproveitam o buff pra fazer o push final. Em sua penúltima partida contra a Kabum, o show de horrores voltou. Aos 15 minutos, quase 30 de farm atrás. Aos 27, mais de 60. Aos 33, mais de 83 níveis de diferença. Ele simplesmente não farmava, tratava os monstros da selva como colegas de equipe. Mais uma derrota. Então veio o último ato, a partida de número 18. Dos 15 aos 19 minutos, Laba farmou apenas 10. Estava completamente perdido. Nas lutas, atuava como um espectador dentro do jogo. Foram mais de 50 minutos de partida. Laba terminou com menos de 200 de farm. A INTZ venceu e Laba causou quase o mesmo dano que o Tankente suporte. Depois disso, nem a Cade conseguiu defender. Em 24 de abril de 2019, 4 dias antes da série de promoção, a Vivo Cage anunciou o desligamento de Laba e do técnico Nelson. Nos comentários do post de despedida, a comunidade deixou sua opinião sobre a performance do jogador. Laba ficou 3 meses na Cade, 18 jogos, 7 vitórias, 11 derrotas e um win-rate de 38,9%, que resume bem sua passagem. Muita esperança, pouco resultado. Se você gostou desse tipo de vídeo e quer ver mais história de imports que decepcionaram, deixa o like e comenta qual que deve ser o próximo. Ainda tem muita história pra contar. Se você cansou de só assistir e quer começar a construir algo que te pague em dólar, o editor de respeito tá no primeiro link da descrição. Agora, não perde esse vídeo aqui, ó, que tá passando do meu ladinho, em que eu conto o plano que mantém o CBLOL preso no League of Legends. Esse vídeo tá show de bola, clica nele pra assistir. Eu te vejo lá, um forte abraço. Falou!